Hoje o nosso programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, está muito especial. Vamos falar com um advogado, o Anderson, e o Álvaro, que é publicitário. Vamos falar sobre o Raiz Igual. Muitas ideias sobre empreendedorismo. Não saia daí. Iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje trazendo aqui aos estúdios da TV Osasco, da RGO, o doutor Anderson Andrioli, jovem advogado, 27 anos, e o Álvaro Abreu, um pouco mais coroa, 29 anos, publicitário, tem aí também, é pós-graduado em marketing digital. Enfim, são dois jovens empreendedores aqui da região, ali da cidade de Itapevi, né? E aproveitando, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, o Chiquinho Abreu, que está nos assistindo, o papai, né? Manda um abração para ele, para a família toda, para as duas famílias, né? Com certeza a turma toda está assistindo, né? Sem dúvida. Sejam muito bem-vindos aqui ao Invista. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. O Invista é um programa que a gente acompanhou e teve vontade de participar, calhou de ter um convite. E é um prazer estar aqui, é um prazer de verdade estar aqui falando de um projeto que a gente leva com muito amor. Muito bom. Álvaro, seja bem-vindo também aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado. Bastante as palavras, as do Anderson, as minhas. Obrigado mesmo pela oportunidade. Legal. Olha, nós sempre procuramos até para dar essa conhecimento para o nosso telespectador, esse contato mais próximo do nosso telespectador, dizer aí da formação de cada um, né? Você é advogado, você é publicitário, mas as origens, né? Vocês são aqui da região mesmo? Vamos começar pelo Anderson. Bom, meu nome é Anderson, tenho 27 anos, muito mais jovem que o Álvaro, que tem 29. Isso. Sou advogado, meu escritório é em Itapevi, de uma família de advogados. Meu avô foi advogado, vereador na cidade de Itapevi, meu tio prefeito também. Então é uma cidade que eu tenho um carinho especial. E sou especialista em direito de negócios e criador da Raiz Igual, que é um projeto que primeiro nasceu de uma paixão e depois de uma necessidade. Esse é o Dr. Anderson. Muito bem. E o Álvaro é publicitário. Você formou onde, Álvaro? Eu me formei eu fiz FECAP, que é em economia, e me especializei na SPM, que é focada em marketing. Ah, beleza. Então eu sou comunicólogo, publicitário, pós-graduado em marketing digital pela SPM. Eu tenho 29 anos, como bem dito, um pouco mais velho que o meu amigo aqui. Eu estou me sentindo pré-histórico perto de vocês, mas vamos lá, vamos tocar. Olha, e também sou um dos idealizadores da Raiz Igual, e hoje a gente espera que isso possa compartilhar, possa ser útil para as pessoas, né, que vão ver a gente. É a ideia do projeto. É isso aí. Legal. Olha, nós sempre falamos e procuramos dividir com o nosso telespectador experiências de vida, de pessoas de cases de sucesso, né? E vocês estão se encaminhando para isso, inclusive com esse lance da startup aí que nós vamos falar daqui a pouco, de criação de outras empresas, tem várias ideias, mas nós sabemos as dificuldades de todos que passam nessas cadeiras, né? Das dificuldades às vezes para se formar, das dificuldades, estuda longe. Para vocês foi tranquilo fazer faculdade, Álvaro? Como é que foi a decisão, em primeiro lugar, de ir para esse ramo de publicidade, né? Que é um ramo muito bacana. Olha, na realidade foi um martírio, o martírio define. Eu digo martírio porque, na realidade, eu tenho um pai advogado, um pai arquiteto e uma mãe advogada. E, evidentemente, eles sempre me induziram às profissões deles. E eu, eventualmente, escolhi algo diferente, que é a publicidade. Eu me formei na FECAP, que fica lá na Liberdade, e eu morava em Itapevi. Então, minha rotina era basicamente acordar 4 horas da manhã, pegar o ônibus, ir trabalhar, ir para a faculdade e retornar no outro dia por volta da 1h da manhã. Dormindo 3 horas por dia. Como é o nome da mamãe? Maria Ângela Abreu. Maria Ângela. A mamãe, então, é... Ela é advogada. Advogada. Isso. E o papai é arquiteto. O arquiteto, exato. Muito bem. E na sua família, como é que é? Bom, em primeiro lugar, o nome do pai e da mãe, que eu acabei nem te perguntando ainda.
Nome do pai Anderson também, Aham. nome da mãe Cid Meire. E a escolha pela faculdade de Direito, pelo curso de Direito, se deu através de uma necessidade. E a partir daí, assim que nasceu a vontade do direito, nasceu também o lado empreendedor. Sim. Que nasceu de uma necessidade, e toda necessidade ela tem que ser suprida por alguma coisa. Então, avô já é advogado em Itapevi, foi advogado em Itapevi, graças a Deus e graças ao esforço dele, que teve uma relevância na cidade. O seu avô que foi político? Foi político. Inclusive, o nome da Rua do Fórum é o nome dele. É o que a gente acha que é muito legal e por isso Como que é o nome da? Dr. Cid Manuel de Oliveira. Ah, muito conhecido, uma rua muito conhecida. Muito conhecido. E em 2006 ele veio a falecer, e minha mãe muito apegada a ele, o escritório eram os dois, e por uma questão muito emocional, uma questão muito familiar, ela decidiu se afastar da advocacia Sim. e deixar o escritório em segundo plano. Sim. E eu, com 16 anos, isso eu tinha 16 anos, eu olhava aquilo e falava, poxa, um escritório que há 30 anos já existia, não pode parar por algo que é um sentimento que vai passar, é um sentimento que vai vir outras coisas, vão vir coisas novas, e talvez a gente possa transformar isso, usar essa saudade ou esse sentimento de perda em algo bom. E a partir daí eu comecei a olhar para o escritório com uma vontade de fazer aquilo voltar a crescer. Sim. E aí eu escolhi fazer o direito. E você gosta? Ou é só DNA? Você gosta? Porque não dá para fazer nada e ter sucesso se você não gostar muito, não é existe. verdade? E é o que eu falo. São duas faculdades que eu acho que são muito importantes, ainda que você não atue na profissão, que é o direito, que te ensina a pensar de uma outra maneira. Tudo você vai ter um jeito diferente de olhar. E a arquitetura, que também ensina você a olhar de uma outra forma. Direito você olha algumas possibilidades mais amplas, a arquitetura você olha do lado um pouco mais romântico, um pouco mais artístico, mas essas duas faculdades, se você não tiver paixão, você não vai nem terminar. É então verdade. é algo que eu iniciei por necessidade e continuei por paixão. E fiz direito aqui em Osasco, então frequentei a cidade de Osasco por 5 anos, todos os dias, fiz na Uniban. E muito igual o Álvaro, dormindo pouco, trabalhava no escritório de advocacia, chegava em casa, estudava, e eu tinha uma necessidade de fazer algo que orgulhasse a minha mãe e orgulhasse o meu avô. São advogados já há muito tempo, então eu queria ser um bom advogado, muito mais do que eu tinha até então de expectativa. Legal. Então eu me esforçava. Eu saía da faculdade às 11 horas, chegava em casa por volta da 00:30 e tinha ainda mais uma série de estudos de 2 horas antes de dormir. E eu fiz isso durante os 5 anos e acredito que fez enorme diferença na minha vida. Muito bem. Olha, nós estamos transmitindo o nosso programa nesse momento também pelo Facebook, estamos fazendo um live aqui, e você pode participar conosco pelo WhatsApp, no 981-420-208. Se estiver fora do país, não esquece lá, estrelinha 55, código 11, 981-420-208. Você pode participar conosco, mandar suas perguntas, críticas, elogios, xingamentos. Só maneira nos xingamentos, que a gente está ao vivo, mas brincadeiras à parte, participe conosco. Aproveitando, eu quero mandar também um abraço para a doutora Judite, que fez esse primeiro relacionamento. Vocês são da Eagles Vision, Nós não é? fazemos parte de um grupo de empresários chamado Eagles Vision. Sim. Tem por fundamento colocar mulheres e homens cristãos numa posição negocial de autoridade. Sim, nós entrevistamos aqui recentemente. Marcos Pinelli, Francisco exatamente. Cortez também veio aqui, no Sim. Momento Tecnologia. Você também faz parte do Eagles, um parceiro nosso lá. Sim, sim. Olha, nós estimulamos todas as ações que levem ao empreendedorismo, porque nós acreditamos que num país como o nosso, com a diversidade que o brasileiro tem, com a força que o brasileiro tem, nós acreditamos muito no empreendedorismo, até como saída para esse desemprego de 13 milhões de vidas que estão aí, que estão sofrendo nesse momento, né? Graças ao bom Deus, tem aí sinais já de recuperação da economia, mas muita gente nessas dificuldades vão aí para o empreendedorismo. E eu sei, aí de ler, de nós conversarmos, de ter aí outros contatos,
que a Raiz Igual, ela vem, essa ideia, esse formato que vocês criaram, ela vem até para estimular isso, né? Eu queria iniciar que o Álvaro começasse a falar um pouco como surgiu isso e a que ela se destina, Álvaro. A Raiz Igual, como eu posso explicar da seguinte maneira, hoje em dia nós pensamos assim, é muito fácil você ser impactado por diferentes situações, pessoas, enfim. Só o que você pode fazer em relação ao que as pessoas te fazem? Uhum. Não muito. O que você pode fazer é mudar a maneira como você reage ao que acontece com você. Então, quando a gente fala de um cenário de retrocesso no país, da economia, a tendência é que as pessoas elas se inibam, se protejam e não queiram investir, tenham receio, e é perfeitamente normal. Mas o propósito da Raiz Igual é falar de uma maneira simples, num linguajar não tecniquez, de uma maneira óbvia. Você tem outras opções além de ficar com medo, além de ficar retido, de ficar no seu canto. Você pode encontrar outras oportunidades de empreendimento, outras oportunidades de investimento. Você pode sair desse seu marasmo, vamos falar assim. Zona de conforto? Melhor termo possível, é esse? Zona de conforto. Você pode fugir da sua zona de conforto. Muito bem. Anderson, vocês criaram juntos isso? Primeiro, como é que surgiu essa sinergia, né? Porque como é que você junta um advogado com um publicitário ali, se não for por uma ideologia, se não for por algumas ideias semelhantes, se não for, né? Começou nós somos amigos já, e começou numa pergunta, mais ou menos isso que a gente tinha. Por que a gente juntou? O que tem um advogado e um publicitário tem em comum? Uhum. Nós somos empreendedores. E a gente queria descobrir muito mais que a gente tem em comum, que a gente tem de diferente. Uhum. E daí a gente começou a conversar, o Álvaro comentou que isso nasceu numa mesa de bar, e é onde a gente, num momento mais descontraído, um momento de conversas mais francas, a gente começou a falar de negócios e de ideias. E muitas ideias que a gente tinha diferentes, a gente via que partia do mesmo princípio. Muitas posições que no final davam um resultado aparentemente diferente, se você olhar para uma outra ótica é a mesma coisa. Daí a gente se juntou um pouquinho mais para discutir essas ideias entre nós. A nossa proximidade se deu a primeiro momento para eu tirar o que ele tem de melhor e eu usar comigo, e acredito que isso também, para eu poder dar um pouquinho do que eu tenho para ele e a gente usar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, e acabou isso expandindo para as outras pessoas também. Entendo. E isso foi surgindo de reuniões de pessoas que pensavam igual, surgiu a ideia num bar, mas depois teve uma sequência. A gente se denomina como observadores. Nós gostamos muito de observar. Tá. E aí a gente estava olhando que muitas pessoas, elas desperdiçam. Uhum. Desperdiçam sonhos, que é o maior desperdício que tem, muito mais que dinheiro, muito mais que de bens, é desperdiçar sonhos. Muitas pessoas desperdiçavam sonhos, desperdiçavam oportunidades, só porque não conseguiam olhar de uma outra ótica. Legal. E aí nasceu essas coisas. De tanto observar, a gente resolveu criar esse projeto. E de tanto observar e comentar isso em mesa de bar. Então, olha, podemos falar que nasceu no botequim. Nós vamos fazer um corte aqui agora para deixar até o nosso telespectador um pouco curioso. Vamos voltar daqui a pouquinho. Estamos falando de empreendedorismo, de sonhos, com um arquiteto, aliás, com um advogado e um publicitário. O publicitário, filho de arquiteto e advogado, e o advogado, filho de advogado. Daqui a pouquinho nós voltamos para tirar. Você pode participar conosco no 981-420-208. Mande suas perguntas que nós vamos passar aqui para esses jovens empreendedores. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o advogado Anderson e o publicitário Álvaro.
Álvaro. Não, mas eu deixei mesmo suspense, porque eu não me conformo ainda dessa parceria, mas vamos explicar, né, para quem está assistindo a televisão agora, tá ligando agora, é uma parceria que ela vem mais das ideias, né, mais das ideias, de sonhos comuns, faz aí os jovens se juntarem, né? Nós estávamos comentando que surgiu no botequim a ideia, surgiu no bar, para aproveitar a potencialidade das pessoas. Eu saquei, é mais ou menos por aí a ideia da raiz igual? É exatamente, aproveitar a potencialidade das pessoas. Muito bem. E muito mais do que aproveitar o que elas já têm de potencial, é mostrar que elas podem muito mais. É uma espécie de energético de ideias. Ok. E que a maioria das ideias vão vir dentro das pessoas mesmo. E mostrar isso. E mostrar que vão vir as ideias delas e que o redor mostra muito mais coisas do que a gente sabe ver. Se me permite até para utilizar um pouco fazer a tecnologia falando pela tecnologia, a modernidade pela modernidade, o empreendedorismo pelo empreendedorismo. Hoje tem um aplicativo chamado Waze, que eu duvido que ninguém tenha utilizado ainda. A ideia da Raiz Igual, o mote da Raiz Igual, é servir como se fosse um Waze do empreendedorismo. A pessoa ela tem a ideia de que ela quer chegar ao sonho dela, quer ser um empreendedor, quer ter o seu negócio consolidado, quer poder ser dono do próprio business, enfim. E a ideia da Raiz é poder te mostrar o caminho e poder te alertar se tiver um percalço no caminho, se você puder contornar e pegar um caminho mais fácil. Então essa é a nossa ideia, é servir de radar para as oportunidades, falando de uma maneira simples, prática e rápida. E que instrumentos, que mecanismos vocês estão usando para atingir esse objetivo? Atualmente, nesse mês, inclusive, vai ser lançado o canal. Já tem alguns vídeos preparados com umas discussões pontuais. Certo. Até então, a gente usava o mecanismo de reuniões. Nós fazíamos reuniões que a gente chama de happy hour, não porque era depois do trabalho, mas porque era uma hora muito feliz para nós. Então, nós fazíamos esse happy hour e agora a gente vai disponibilizar isso nesse mês de outubro, em episódios com temas pontuais no canal do YouTube. Serão geradores de conteúdo, então. Geradores de conteúdo. Muito bem. Olha, para você que está nos assistindo, eu agradeço. Muita gente está recebendo o nosso programa em todo o estado de São Paulo. Então, de onde você estiver assistindo, nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado também às TVs comunitárias. São mais de 66 TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo que retransmitem o nosso programa em todos os cantinhos do estado. Nosso muito obrigado. E você que está aí, tanto no litoral como no interior, aqui no centro-oeste, enfim, em todos os recantos, nosso muito obrigado pela audiência. Mas, neste momento, estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. E você pode participar conosco mandando pelo WhatsApp, a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, no 981-420-208. Faça, então, como a Mariana Soares, final do telefone 2299, ela pergunta aqui: vocês acreditam que essa crise econômica vai ser superada pela população? Quem vai responder essa? Bom, decisão madura? Joaquim Paul? É uma brincadeira à parte, só para mostrar que tudo que a gente pode resolver com um sorriso ou com alegria é muito melhor. Os resultados são sempre mais positivos. Sim. Mas com relação à pergunta, se a crise econômica pode ser superada pela população, eu acredito que sim. E a única forma de ser superada não é uma economia macro que vai impactar uma economia micro. E esse é um dos princípios que a gente leva. Quando a gente passa a organizar dentro da nossa própria casa, quando a gente organiza a nossa própria economia, quando a gente sai da nossa própria crise, a gente passa a impactar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, nosso vizinho também vai sair da crise. Nosso vizinho saindo da crise, nosso bairro melhora. Sim. Nosso bairro melhorando, nossa cidade já é uma cidade melhor. Quando a cidade melhora, o estado está melhorando, o país melhora. Então, acredito que sim, a crise ela vai ser superada, e não por uma estratégia de governo, não por uma estratégia estatal, mas por algo que parte de dentro e que vai impactar todo mundo. É isso que eu acredito. A crise só vai ser superada com empreendedorismo e com aquele jeitinho brasileiro de não desistir nunca. Mas na visão de vocês, na sua visão, Anderson, essa crise já está sendo superada ou ainda estamos no fundo do poço? Não estamos no fundo do poço, já teve um momento mais crítico, mas eu costumo olhar sempre
com outro olhar. Essa é a raiz. É o mesmo fato. É uma recessão econômica, é algo que está acontecendo que tem menos investimento, é uma crise econômica. Então, só que eu não trato ela como crise, eu trato como oportunidade. Então, eu acho que esse tempo de oportunidade ainda vai durar um pouquinho mais. Onde a gente tem que estar um pouco mais atento para as coisas que podem ser feitas, podem ser melhoradas, e que para estar mais atento a gente possivelmente vai passar algumas dificuldades um pouco, não é porque nós estamos em tempo de oportunidade que não vai ter dificuldade. Mas eu acho que já está no meio do caminho, acho que a curva está subindo. Mais 2 ou 3 anos a gente tem um cenário legal. Sim. Esse é o meu ver e essa é a minha torcida principalmente. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer que eu acredito também que é um tempo de oportunidade. A crise que nós chamamos, ela às vezes ela tem muito mais oportunidades aí afloradas do que em momentos que está todo mundo naquela zona de conforto, né? Então, se você está passando uma dificuldade, telespectador, momentânea nesse momento, em primeiro lugar, tenha fé em Deus, né? Parafraseando o poeta, né? O Raul, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, e vá atrás, saia da zona de conforto, vá atrás, que dá certo. Empreender, às vezes a gente tem a oportunidade na nossa frente e não está vendo, então aguce seu olhar, seja empreendedor. Faça como a Sônia Albuquerque, ela mandou uma dúvida aqui, uma pergunta, e nós vamos passar para você, final do telefone 4197. Ela pergunta, qual o conselho que vocês dão para jovens que estão terminando seus cursos e buscando o seu início de carreira? Agora é com você, Álvaro. Sobrou? Posso virar o Rojão, né? Então vamos lá. Sônia, eu não posso dizer que eu tenho uma fórmula propriamente dita do que você tem que fazer ou não, né, desses alunos. Mas se eu pudesse, em 1 minuto, falar uma coisa, seria a seguinte. Peça para que essas pessoas elas se certifiquem de que elas estão felizes apenas. Por quê? Porque um ser humano não contente, ele provavelmente ele não vai bem suceder em nada. Então, se a pessoa terminou a faculdade agora, ela tem que experimentar diferentes áreas, diferentes cursos, diferentes oportunidades, até que ela esteja convicta de que aquilo realmente vale a pena para ela, que aquilo é para ela. E se ela não tiver isso, que ela continue tentando, porque eventualmente ela vai acabar encontrando isso, só que é difícil. Hoje, antes daqui, acho que eu vou citar, tá, Paulo, claro, que você falou. O Paulo tem 50 E alguns? Alguns, perdão, Isso, desculpa. 56, eu não escondo a minha idade. E o Paulo comentou que ele, com a idade dele, ele ainda tenta muita coisa porque ele quer ter certeza daquilo que ele gosta, por isso que ele tenta várias coisas. Sim. Então, eu não vou ser presunçoso a ponto de falar para você o que você deve fazer, eu só vou te falar, continue tentando e não desista, sempre continue assim, se aperfeiçoando, é o ideal, é o que pode te preparar para o futuro e para diferentes circunstâncias que você não está prevendo. Posso Muito só bem. acrescentar Claro, por favor. a questão da felicidade, achar sempre um propósito. Tudo vai depender do propósito. Quanto maior for o propósito, mais chance de conseguir levar isso à frente, porque vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. E se porventura tiver um obstáculo maior que esse propósito, fatalmente você vai voltar para trás. Então, a dica para continuar é tenha um propósito. E persista, né? Persista. Se você tiver o propósito, fatalmente você vai persistir. Legal. Olha, a Amanda Novaes, ela pergunta também, vocês acham que o empreendedorismo está dentro dos jovens e só precisa ser desenvolvido com trabalho e parceria, ou a situação é outra? Você? Pode ser. Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais vai ser o ser humano, não só o jovem, ele vai estar mais predisposto a se reinventar e a fazer algo novo. Isso vai de encontro ao que a gente falou ontem, sobre você não ser marionete, sobre você não ser submisso a situações e acontecimentos na sua vida, sobre você ser o protagonista. Cada vez mais isso está em voga. Então, cada vez mais o ser humano ele vai estar se sujeitando a empreender, porque ele quer mudar, ele quer fazer o novo. Então, eu acho que assim, tem uma parte inata, mas tem uma parte que o ambiente te influencia. E é claro que a pessoa que tem isso inato, ela vai se desenvolver mais rápido, mas não que as pessoas não possam empreender. Entendi. Olha, nós já estamos encaminhando para o finalzinho do programa, mas tem uma pergunta aqui muito interessante do Renê Soares. Ele pergunta, e eu vou acrescentar uma pergunta minha a essa pergunta do Renê.
por que escolher o nome Raiz Igual? E aí eu vou acrescentar uma frase que eu li aqui do currículo de vocês, que eu libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que era escravo. Essa frase, de quem é essa frase e o porquê o nome da Raiz Igual? Tá, eu vou falar a primeira parte então, da Raiz Igual. O nome Raiz, como é o nome do rapaz que perguntou? É o Renê Soares. Renê, Raiz Igual. Eu e o Álvaro, que somos um dos fundadores e idealizadores, a gente discordou de muitas coisas e discorda todo dia de alguns pontos. Mas quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente viu que partia dos mesmos princípios, partia de uma mesma raiz. A raiz era igual, de opiniões diferentes. E eu sou cristão, então tenho algumas opiniões, e quase tudo que eu faço, eu parto da Bíblia. Isso é algo muito importante para mim. O meu negócio, eu tiro lições da Bíblia, inclusive registrar que faço parte do Eagles Vision, que é isso, tirar estratégias negociais da Bíblia. E essas mesmas estratégias, elas têm outros pontos também para chegar. Então, a Raiz Igual é isso. Bem como olhar para uma mesma situação de uma ótica diferente. Então, quem olha a crise, olha a situação crise, nós olhamos com a situação oportunidade. É a mesma raiz. É o fato que está acontecendo, uma recessão econômica. Umas pessoas olham como crise, nós, oportunidade. A raiz é igual, da maioria dos problemas. Assim nasceu a Raiz Igual. Exemplificando, né? Tem um copo com metade de água, muitos vão ver um copo quase vazio, outros vão ver um copo quase cheio. Exatamente. Não é verdade? Então é ver a mesma coisa em paradigmas diferentes, né? Exatamente, ampliar a visão. Muito bem. Quer complementar, Álvaro? Vou complementar só porque Vamos essa lá. frase é uma frase importante. Na realidade é o seguinte, como é que você liberta uma pessoa que ela não sabe que ela está numa condição? Ou seja, eu sou um prisioneiro, eu não sei que eu sou um prisioneiro. Na realidade, quando a gente fala de raiz igual, é só para que você passe a pensar fora da caixa. Para não ficar batido, você tem outras possibilidades, existem outras coisas que você pode fazer, outros recursos que você pode buscar. Recurso existe, possibilidade existe, ideias existem. Depende só de você procurar e da sua vontade de persistir nisso. Se as pessoas soubessem que elas podem, talvez elas fossem. Muito bem. Gente, quero agradecer muito a vinda de vocês aqui. Agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui, levando sempre alguma coisa boa para você aí em seu lar. O Invista vai ficando por aqui. Até mais.